Tipo, por que que algumas famílias somem do acompanhamento? Também não é para ficar achando, gente, que uma família não ir no acompanhamento é tudo culpa nossa. Às vezes a gente trouxe algumas coisas aí que até configuram certos níveis de violência institucional, né, de não cuidado com o trabalho social, que levam as famílias a não aderir, a má construção do vínculo, né, que a gente já trouxe aqui, mas nem tudo a família não aderiu, não é para ficar, "Ai, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo de errado?" Não é por aí. Existe uma série de motivos que a família vai interromper o serviço. Eu trouxe apenas alguns aqui, né? Então, sobrecarga e exaustão, né? Então, voltando aqui para aquela questão da mulher como sendo uma mãe solo, né? Como sendo a responsável ali pelas tarefas, pelas rotinas de casa, às vezes sozinha, às vezes sem uma rede de apoio, ela vai estar sobrecarregada, exausta. Talvez ela não, ela até tem desejo, até você fez uma boa acolhida, você fez boas intervenções, mas e ela entende que o serviço é importante para ela, mas ela está com rotina pesada, múltiplas demandas, falta de tempo e energia. Vai daí a flexibilidade do serviço, né, ir, é, de encontrar maneiras de estar próximo dessa mulher, desse usuário, de fazer esse acompanhamento, seja via atendimento no domicílio, seja com outros instrumentos aí, né, que você consiga fazer essa ponte, manter esse acompanhamento sem que necessariamente sempre a pessoa precise vir até a unidade dentro dessa rotina dela. É óbvio que dentro do acompanhamento, gente, a gente também vai dar orientações, vai fazer movimentações, trabalhar em conjunto com a família, para que dentro desse processo a sobrecarga, a exaustão, ela também seja amenizada. Né? Identificar pontos ali com o usuário de sobrecarga, né? Identificar questões e dentro do nosso trabalho social a gente também auxiliá-la nesse sentido. Né? Porque talvez muito dessa sobrecarga, dessa exaustão, são procedimentos, são situações que cabem intervenção, cabem orientação aí no sentido que lá no resultado final vão auxiliar essa usuária. Então, vergonha ou culpa, principalmente quando tem uma situação, por exemplo, vou dar um exemplo do CREA, situação de violência. Então, num primeiro momento, a usuária por exemplo, sofre a violência e vai no serviço. Tem uma situação de afastamento e, posteriormente, há um retorno ao convívio do agressor. Às vezes, e esse retorno, ele geralmente vai contra uma orientação que ela recebeu no serviço, sendo bem genérico, tá, gente? Um exemplo bem raso. Então, às vezes, ela tem até vergonha dessa situação, de ter feito um compromisso, ter feito uma pactuação ali no serviço e ter, entre aspas, dado para trás. Né? E isso é compreensível, porque são estágios. O processo de superação, por exemplo, de uma situação de violência, ele é marcado, ele é um processo gradual e ele é marcado por indas e vindas, anda uma casinha, volta duas, caminha duas, né? Porque é um processo muito complicado que envolve uma série de aspectos. Né? O ciclo da violência ele envolve diversos estágios e é muito mais do que uma dependência financeira, é muito mais do que uma questão relacionada aos filhos, né? Existe uma série de fatores aí que até por isso demanda muito um trabalho especializado, né? Porque são tantas questões que devem ser trabalhadas antes da superação de um contexto de violência, que até por isso mesmo demanda a questão do trabalho social. Eu não preciso nem ficar descrevendo aqui a complexidade desses processos, né? Só para citar um exemplo. Existem coisas que são lá da nossa alçada técnica, né? Desconfiança ou frustração. Então, e não necessariamente só do nosso serviço, pode ser de outro serviço também. Então, desconfiança ou frustração, promessas não cumpridas, experiências negativas anteriores na rede, já falei. Às vezes o usuário vai chegar armado, porque para ele, todos nós somos prefeitura municipal, então ele não vai, muitos não vão saber diferenciar um setor do outro, então todos nós somos a mesma coisa. Então, se ele é mal atendido no lugar, ele entende que ele vai ser mal atendido, vai desconfiar se não foi resolvido o problema dele no outro lugar, ele chega, né, com essa mesma desconfiança e cabe a nós desarmarmos um pouco essa questão. Dificuldade de acesso, gente, isso é muito grave, sabe? É uma situação muito grave e a gente às vezes é subvalorizada. Em municípios pequenos, onde de repente a distância territorial é menor, né? Talvez isso não entre tanto na conta, mas mesmo assim entra, né?
também deve ser considerado, mas, por exemplo, usuários que estão em áreas de difícil acesso, zonas rurais, municípios grandes, né, onde às vezes uma cobertura da humanidade tem uma distância territorial considerável, isso vai gerar custos, né? Então, por isso que às vezes são usadas estratégias também nesse sentido do atendimento virtual, né, não substituindo, né, o atendimento presencial, né. É, a gente também tem que verificar aí dentro dos municípios da gente, provocar também outras políticas públicas relacionadas ao transporte, no sentido de desenvolver programas aí para pessoas em vulnerabilidade nesse sentido, né? Tem as intervenções dos públicos que já têm, por exemplo, passe, né, que a gente chama de passe, né, transporte, então isso também é passivo de intervenção técnica aí no suporte, né, pessoa com deficiência, idoso, né, então também pensar nessa estratégia e na hora ali da gente indicar uma evasão, por exemplo, encerrar um acompanhamento por evasão, não adesão, a gente tem que ter certeza de que é, foram fornecidas várias estratégias, a gente esgotou estratégias e de fato a família não está vindo. Né? Não dá pra gente. Ah, eu tentei fazer 2, 3 contatos com a família, fui lá, a família necessariamente não quer vir. Pra gente chegar nesse ponto, a gente tem que esgotar um pouco de possibilidade aí, porque a questão da dificuldade do acesso. Ela é bastante importante, né? O acesso é uma das formas de exclusão social, né? Não por acaso há esse distanciamento das populações mais vulneráveis do centro. Isso mais uma vez, aí, uma coisa que está posta aí no sistema econômico. Então, quando você exclui as pessoas estão longe da região central, que geralmente é a que recebe maiores investimentos, maior infraestrutura, é onde acontecem maior parte de eventos. Se você cria esse ponto, se você cria ações, e essas ações elas não são pulverizadas, elas não são destinadas também às regiões periféricas, né, você está construindo um processo de exclusão aí territorial. Né? Então, essa é um ponto que a gente também tem que provocar outras políticas públicas. Né? Problemas familiares e crises, então conflitos, violência, adoecimento, situações emergenciais. E às vezes a pessoa, você não está conseguindo contato com a pessoa e a pessoa está até internada. A pessoa passou por um procedimento médico, às vezes você não está sabendo, você não teve contato. A pessoa está viajando, a pessoa sabe. Então, por isso que a gente tem que esse contato tem que ser estreito para que essas brechas de informação elas sejam minimizadas. Porque, obviamente, uma coisa ou outra a gente vai pegar, gente. Principalmente quando a gente faz um acompanhamento com um lapso temporal maior, quinzenal, né, 20 dias, mensal, quando a gente não está conseguindo ali manter aquela proximidade idealizada ali com a família. Então a gente tem que tentar um pouco essa questão de reduzir um pouco essas brechas, essas lacunas de informação. Não compreender o processo, aí é a gente que tem que passar essas situações com clareza, né, e ali ter certeza que a família compreendeu, né, porque tem casos que, inclusive, a gente não vai condicionar a nada, mas existem situações que a família vai ter que te dar retornos num espaço de tempo, até para você dar andamento em outras questões dela. Né? Por exemplo, então existem situações que dependem, por exemplo, de uma inserção, um acompanhamento de saúde mental, né, de passar por uma avaliação médica. Existem situações que de repente vão depender de outras coisas que a família vai ter que dar uma resposta ali com uma certa temporalidade, uma coisa mais ágil no curto prazo ali, e a gente ter que acompanhar isso. Não vou nem entrar na questão de se sentir mal julgados ou mal acolhidos, que isso a gente já falou muito, né? Então, quando a família se afasta, estratégias, né, gente? Aqui são coisas mais é, comuns, mas eu acho que estão dentro do nosso cotidiano, mas são questões que é importante da gente estar sempre lembrando. Não julgue nem rotule, evite concluir que a família não quer ou não se importa, antes de esgotar, uma série de tentativas aí que a gente já trouxe. Tente contato com cuidado, ligue, envie mensagem ou convide para uma conversa acolhedora, sem cobrança, né? Isso é muito importante. O tom das mensagens, principalmente agora pelos meios digitais, gente, o texto ele é frio.
Então é importante a gente ter um cuidado para que as palavras elas não tenham níveis de agressividade que talvez vá até afastar a pessoa. Escute o que aconteceu, acolha os motivos e o afastamento e valide as experiências vividas. É isso, porque às vezes a pessoa tem uma justificativa plausível para não estar indo, para não ter ido. Então isso é completamente diferente dela não querer reconstruir confiança. Então é sempre aquele processo de reconstrução. A família se afastou um pouco, não está indo, a gente vai recomeçar. A gente vai recomeçar. Lembrem lá do tempo necessário que a gente tem que ter no trabalho de acompanhamento do trabalho social. A gente, a gente não pode desistir da família nesse ponto. A gente tem que reconstruir. Obviamente vão chegar alguns tetos, vão chegar uns limites. A gente vai falar isso aí mais na frente dos acompanhamentos, né? Mas a gente tem que dar esse voto de confiança, reconstruir esse vínculo com a família, né? Porque e tá disponível, ter uma relação honesta, né? Reforçar aquela questão lá que às vezes a gente vai ter que falar do impacto, de repente, da família não vir, até na nossa agenda mesmo, olha, eu me planejei para te atender, você não veio, que aí dá uma questão também da responsabilização para a família nesse sentido, né? Vamos cumprir os acordados, né? Então aí você vai reconstruindo no meio desse processo. Flexibilize caminhos, que é muito importante, gente. Adaptar horário, forma de atendimento, encaminhamento conforme a realidade da família. Às vezes a gente vai ter que recorrer, não é o ideal, a gente vai ter que recorrer a um atendimento virtual, a gente vai ter que fazer um atendimento domiciliar, né? Às vezes alguns documentos, algumas coisas a gente vai solicitar de repente um envio por um meio digital, se a pessoa tiver essa habilidade, né, essa capacidade. Capacidade todo mundo tem, né? Mas eu falo essa habilidade adquirida, né? Faça pequenos combinados, retome aos poucos, com passos possíveis e metas realistas. É isso. É um processo gradativo, não é também impor. A gente sempre tem que analisar dentro do que é executável dentro de determinado prazo que a gente quer dialogar com aquela família. E sempre, gente, reforçar que o serviço é um lugar de apoio, não de julgamento, punição ou cobrança. Um dos corações do vínculo que a gente falou tanto nesse módulo é, é, é a unidade ser entendida como um espaço de proteção e defesa de direitos, e não como um espaço de cobrança. Se você consegue, se você consegue colocar isso na mente da família, no entendimento da família, de que ali você está para protegê-la, que demandas que ela trouxer, demandas sociais, né, que ela trouxer, ela pode compartilhar aquilo com você, que se você não conseguir resolver, pelo menos você vai dar um caminho para ela, uma orientação, um direcionamento para outra política pública, caso não seja suas. É isso o que a gente vira referência para a família. A gente fala tanto do termo referência, mas se tornar referência, ser referência no papel e se tornar referência, né, são coisas completamente diferentes. Né? Eu tenho usuários até hoje de acompanhamentos que se encerraram há muito tempo e o pessoal é ninja. E eu não passo meu telefone, mas o pessoal às vezes acha o telefone pessoal da gente. Eu tenho um usuário em específico que qualquer dúvida dos suas que ela tem, ela me manda. Não por maldade, ela fala, eu sei que você não está me acompanhando, mas você conseguiria me orientar nesse sentido? Aí eu dou para ela os caminhos, né, do serviço, falo, olha, você está sendo acompanhada em algum serviço? Né, ela está sendo acompanhada no CRAS? Leve essas coisas para a técnica, para o profissional que te acompanha e tal. Mas assim, mas ela tem liberdade, tem confiança. Ela tem uma história muito bonita, né? Que era uma mulher que vivia em estação de rua. A gente ficou um tempão, assim, o acompanhamento durou uns 2 anos, assim, para que ela deixasse a situação de rua. Né, e hoje ela tá bem, assim, e bem mesmo, assim, né? Rompeu com o uso abusivo de substância. É uma série de coisas muito bem. Daqueles casos que a gente orgulha, né? Cases, né, da gente. E às vezes é isso. Eu me tornei uma referência para ela. Eu me tornei uma referência para ela, mesmo não estando mais dentro do serviço. Aí é aquele negócio, a gente tem que transferir, né? Não é aquela questão, não é para não ficar uma questão de dependência. Ela hoje me procura, ela também não impediu o acesso, porque ela nunca foi invasiva. É mesmo de dúvida, olha, eu tenho uma dúvida aqui, você poderia, tem mais facilidade, tem mais liberdade com a gente. Então a referência é um pouco isso, né? O ideal é que a unidade seja a unidade de referência. Eu tenho um problema tal, vou no CRAS, tenho um problema tal, vou no CREAS.
Tá? Então, eu acho que é esse ponto. Então, essa questão das famílias sumirem do acompanhamento, pode ter um lado que a gente tem ali uma coisa a melhorar na nossa acolhida, mas tem uma série de outros motivos também. Então, não é pra gente se cobrar, não, a família sumiu do acompanhamento. Nossa senhora, tá difícil. Eu vou te falar, gente, porque eu já sofri muito com isso mentalmente, eu já me cobrei muito com isso mentalmente. Na medida socioeducativa, por exemplo, os jovens, principalmente o jovem que está muito inserido no tráfico de drogas, ele dá na gente uma situação, uma sensação de que quando você pega muitos casos que estão muito envolvidos, a tendência é você agendar muitos atendimentos. Eu já fiz atendimento na boca, na porta da boca, você vai na casa, tudo, e mesmo assim a adesão não acontecer. Me fez estudar muito sobre essas formas de busca, né? Sobre meios de fazer essa abordagem, de a gente trazer coisas atrativas, né? E mesmo assim, uma dificuldade de adesão muito grande. Até quando eu entendi vários contextos. Às vezes o menino tá fazendo turno ali de aviãozinho no tráfico. E não tem como sair. Não é igual a empresa, não. Não adianta dar para ir numa declaração de comparecimento, não. Que ele foi lá, não. Às vezes o dono da boca vai falar, você não vai lá. Você não vai lá. Sabe? Então, só para vocês entenderem, dando esse exemplo aqui, que é um exemplo mais radical, mas é um exemplo radical real, quem acompanha profissionais aqui que estão aqui no curso, que são técnicos de medida socioeducativa, a gente tem, eu acho que um índice maior do que os outros serviços de descontinuidade de acompanhamento. Né? Tanto que a gente tem relatórios que a gente envia para o Poder Judiciário depois de esgotar tentativas, que são relatórios de descumprimento da medida socioeducativa, de não adesão, que vão gerar ali uma audiência de justificação junto ao Poder Público. E às vezes nem isso funciona, muitas vezes nem isso funciona, porque é o contexto social que está impactando, a gente não fez nada de errado. Né? Então é só para entender, eu acho que esse também é uma daquelas aulas de um pouco de desadoecimento, que a gente se culpa tanto, a gente trabalha tanto, a gente estuda tanto, a gente é tão implicado e às vezes a gente se culpa muito. E eu acho que a gente tem que ser um pouco menos rigoroso com a gente. Tá? Então eu queria trazer um pouco essa questão aí dos sumiços do acompanhamento, porque também é uma coisa que vocês trazem muito aí de mensagem aí pra gente.